Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título Como entender o livro do Apocalipse. Neste tema será estudado como interpretar os símbolos do Apocalipse para a nossa realidade e, importante, dentro do contexto profético da Bíblia Sagrada. Antes de iniciar este estudo, apenas uma recomendação. Leia o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. Apocalipse, uma revelação. Primeiramente, temos que entender que o Apocalipse não é um livro fechado. Antes, é uma revelação. Por meio dele, Deus abriu o maravilhoso tesouro dos seus mistérios e os torna compreensíveis aos seus filhos. Veja como é a sua introdução. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Portanto, afirmar que o Apocalipse é um livro fechado e que não pode ser compreendido é contrário à sua introdução inicial, revelação de Jesus Cristo. Observe no primeiro verso o objetivo deste livro: mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Na lição passada foi visto que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Note que este conceito aparece já na introdução deste livro. Diz ainda o profeta: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou, em outras palavras, Deus espera abençoar a todo aquele que estiver disposto a ler, ouvir e se comprometer com a sua mensagem profética. Faz parte da didática divina que as coisas sejam assim. O autor do livro do Apocalipse é o discípulo João, o mesmo autor do Evangelho e das 3 epístolas que levam o seu nome. O local onde foi escrito, segundo a informação do capítulo 1, verso 9, é a rochosa ilha de Patmos, localizada no mar Egeu. De acordo com Eusébio de Cesareia, João foi exilado nessa ilha pelo imperador Domiciano por volta do ano 14º do seu governo. Neste período, as autoridades romanas ordenaram a adoração ao imperador e os cristãos que afirmavam que Jesus é o Senhor enfrentaram perseguição e até mesmo a morte por não obedecerem a tais ordens imperiais. Apesar do momento crítico, neste tempo Deus escolheu revelar a João o que ainda estava por vir à sua igreja, assim como também o futuro glorioso dos salvos de todas as gerações. O método divino de revelação. Na lição anterior, foi visto que Deus se utilizou de símbolos para revelar o futuro aos seus servos e que, por meio deles, outras impressões são provocadas na mente humana, estimulando o raciocínio para outras realidades que estão veladas, mas que são transmitidas à medida que o homem passa a compreender o significado do símbolo utilizado por Deus. Veja este conceito em ação no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e, no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. Então, você conseguiu perceber que a revelação foi feita por meio de imagens? Deus deu a sua revelação a Jesus.
Jesus a entregou ao seu anjo, e este anjo mostrou a João e ordenou que ele escrevesse num livro o que ele tinha visto. Ou, em outras palavras, João descreve no Apocalipse aquilo que o anjo lhe mostrou por meio de figuras ou símbolos, quem sabe como num desenho animado. Por isso, os símbolos vistos terão que ser interpretados considerando também a ação representada nas cenas. Mas onde podemos encontrar o significado dos símbolos apresentados? Resposta: no próprio livro do Apocalipse ou então em outros livros da Bíblia. Veja, por exemplo, a explicação do símbolo dos 7 candelabros de ouro mencionados no primeiro capítulo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Note que neste verso, além da explicação do significado dos 7 candelabros de ouro, foi revelado o significado das 7 estrelas vistas na mão direita do Filho do Homem, Jesus. Observe que o próprio contexto auxilia na compreensão do significado dos símbolos. Veja agora o significado de vários símbolos utilizados no livro do Apocalipse. Águas. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Grande dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Chifres. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Mulher. No capítulo 12 simboliza a igreja, o povo de Deus. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É importante esclarecer desde já 3 aspectos na linguagem apocalíptica. Primeira, alguns dos símbolos apresentados no Apocalipse você não encontrará uma interpretação direta na Bíblia. Por exemplo, o significado do número 7. Dentro da cultura judaico-cristã, seu uso é comum. Este número indica unidade, plenitude e perfeição no ato divino de criar a vida. Deus se utilizou diversas vezes desse número para revelar que ele está no controle dos eventos anunciados e que nada passa despercebido aos seus olhos. Segunda, algumas partes do livro do Apocalipse não foram escritas de maneira simbólica ou figurada. Portanto, caberá apenas aplicar o sentido literal do texto para compreender a sua mensagem. No entanto, alguns critérios terão que ser considerados para distinguir o que pode ter compreensão literal daquilo que foi escrito por meio de símbolos. E terceira, o livro do Apocalipse conduz o seu estudante para as profecias do livro do profeta Daniel, pois este livro apresenta os princípios básicos de interpretação profética. Por isso, neste curso, o estudo desses livros acontecerá de modo quase simultâneo. Algumas lições abordarão o livro de Daniel, outras o livro do Apocalipse. Então, você entendeu que os símbolos das profecias do Apocalipse são interpretados na Bíblia ou então dentro da cultura judaico-cristã? Por isso, não será preciso buscar nenhum conhecimento oculto ou código secreto, pois aquele que deu este livro também revelou os meios de interpretar a sua mensagem. Jesus, o personagem central no livro do Apocalipse. Em nossos dias, os temas Apocalipse e Armagedon são abordados de muitas maneiras, sendo muitas delas diferentes da mensagem deste livro. Há, por exemplo, filmes do tipo Cine Catástrofe que dizem ter como referência este livro. Muitos deles apresentam grandes desastres espaciais, contaminações em massa, invasões alienígenas, catástrofes naturais e tantas outras formas de extermínio como se fossem o cumprimento real de suas profecias. Uma verdadeira ilusão vendida de diversas formas para os seus espectadores. Embora seja certo que no Apocalipse está profetizado o fim, este fim, na verdade, será um novo começo para a humanidade, onde Deus intervirá e resolverá de uma vez por todas tudo o que se refere ao grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. A propósito, veja quantas referências diretas são feitas a Jesus no primeiro capítulo deste livro. No verso 1, o livro do Apocalipse, em sua totalidade, é uma revelação de Jesus Cristo. No verso 5, Jesus é chamado de a fiel testemunha, o primogênito dos mortos
e o soberano dos reis da terra. No verso 6, Jesus terá no futuro a glória e o domínio para todo sempre. No verso 7, foi revelado como Jesus virá outra vez. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. No verso 8, o mesmo Jesus que há de vir foi também chamado de Alfa e Ômega. No verso 9, João apresenta o motivo da sua prisão na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Dos versos 13 a 18, Jesus foi apresentado como o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto, e que tem as chaves da morte e do inferno. Portanto, Jesus e sua obra de salvação da humanidade é o assunto principal do Apocalipse. Ao estudar este livro, você não encontrará argumentos que apontem para outra direção. Conclusão. É muito bom saber que Jesus, o nosso Salvador, é o tema central do livro do Apocalipse, e não uma catástrofe mundial. Saber que ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, aponta para um futuro cheio de esperança. Afinal, nos últimos capítulos, foi revelado que Deus preparou para todos nós um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E você, quer se preparar para morar em um lugar assim, ou você acha que viver neste mundo já é o suficiente? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos como compreender a mensagem simbólica do livro do Apocalipse dentro da nossa realidade. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição, estudaremos no capítulo 2 do livro de Daniel um pouco mais sobre a comunicação divina por meio de símbolos e como são interpretados dentro da nossa realidade. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.